Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quanta gente, a gente ficou um pouco preocupado, né, quando fez esse tema, tal. Será que alguém vai ter interesse, né, tal? Mas ainda bem que vocês estão aqui. Obrigada. E vamos começar, né? Primeiro, o nosso AEST, né, Gestão de Patrimônio, é a nossa o nosso segundo ano que a gente participa, né, que a gente é patrocinador desse evento, e a gente está muito feliz com isso, muito orgulhoso, né, de cada ano tem mais mulheres interessadas, né, em participar, né, em aprender, em ter mais contato, né, com o mercado financeiro, que sempre foi um universo, né, muito masculino, né, assim, como outras já falaram aí em palestra. Eu era a única pessoa na sala, a única mulher na sala, única mulher da reunião. Então eu sei porque eu também fui essa pessoa, essa mulher que sempre trabalhou com muitos homens, né? Então é super gratificante ver vocês aqui, né? Assim, é um assunto muito importante, né, para as mulheres, já que elas duram mais que os homens, né? E acontecem várias... É muito importante, né, cuidar do patrimônio. E acontecem várias situações também, né, que as mulheres costumam delegar, né, esse assunto para marido, irmão, pai, né? E a vida vai acontecendo um monte de coisa na vida e elas, de repente, se encontram numa situação que tem que tomar conta aí das coisas, tomar rédea, tomar frente. Então, é bem interessante, né? E a gente fala, né, saúde financeira é qualidade de vida, né? Uma pessoa que está preocupada em pagar as contas no fim do mês ou tem problemas financeiros e tal, se pôs numa situação, ela não consegue nem ter cabeça nem para cuidar dela mesma, né? Ela só pensa naquilo, só tem esse foco naquilo. Então, atrapalha muito a vida, ela não pode cuidar, não vai fazer uma ginástica direito, uma viagem com as amigas, né? Então, é um assunto importante. Bom, eu queria, então, me apresentar. Aqui me deram um controle aqui. Meu nome é Vivian Alamino, né? Eu fiz administração de empresas na Getúlio Vargas, fiz pós-graduação lá também. Estou no mercado financeiro desde 97, de 2007. Eu sempre trabalhei em instituições financeiras, em bancos, né? Na maior parte de bancos internacionais, né? Então, eu vim aí desse mundo e há 14 anos, o que a gente fala, eu e outras pessoas também, alguns sócios, a gente mudou de lado, né? Que a gente fala, a gente mudou de lado da mesa, né? A gente trabalhava para o banco, né? O funcionário fazia receita para o banco e hoje a gente está do outro lado da mesa, a gente trabalha para os clientes, né? Então, é isso. E o assunto que a gente escolheu, né, que a gente vai falar hoje, assim, não é quero que fique claro que a gente não está criticando assim, nenhum banco, instituição ou agente autônomo ou qualquer coisa, seja qualquer agente do mercado, mas assim, a intenção é alertar vocês também para as coisas que podem acontecer, né, no dia a dia, né, dos investimentos e que vocês muitas vezes não sabem no que estão investindo, o que está por trás, que riscos que estão envolvidos, né, nesse negócio, e para ficar mais atenta, né, porque é aquilo que a gente falou, né, a pessoa que fica depois... O que acontece? Pode ter uma perda de um dinheiro, alguma coisa que não estava programado, prejudicar algum plano na vida dela, tal. Então, assim, e muitas vezes são danos não só financeiros, né, para o seu patrimônio, como também danos emocionais, né, o que é ruim também. Tá? Então, a gente vai começar assim. Uma das coisas que a gente fala assim, muito é aquelas dicas imperdíveis, né, aconselhamentos e tal. Então, assim, a gente vai passar por alguns deles, tá? Então, vamos lá. Quem já ouviu falar de COE? Certificado de Operação Estruturada. Alguém já ouviu aqui? Que não seja do mercado. Já ouviram? Então, vamos falar sobre esse parece um bicho feio, mas nem é tanto, né?
ele é uma operação que geralmente tem um capital garantido, né? Ele garante o seu principal, e ele está atrelado a alguma, ou uma subida, ou uma queda de algum outro ativo financeiro. Pode ser uma bolsa, pode ser uma ação, pode ser moeda, né? E o que acontece aí, né? São operações, o próprio nome já diz, estruturado. Estruturado já é complicado, né? Tem bastante coisa ali dentro para fazer esse capital garantido, né? E, assim, se ele der certo, o que acontece? Se ele der certo, você ganha um pedaço do ganho, né? E se, na pior das hipóteses, você ganha o seu capital garantido. Ah, beleza. Geralmente, eles são 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? Se der errado, você levou o seu principal, mas se passaram anos, né? E não corrigiu nem a inflação. Né? E outra, se você está positivo com o ativo, uma bolsa, ou que seja ação, o que for, você, nesse período, você só vai levar um pedaço dela. Se você está positivo, você compra o ativo. Né? Mais simples. E não vai levar um pedaço dela. Né? E você pode sair a qualquer tempo. E essas estruturas, geralmente, você só consegue sair muito tempo depois. Né? Então, assim, o que você precisa disso da carteira? Né? Tem que sempre pensar, isso faz sentido, né, para a sua carteira? O que está envolvido por trás? Você sabe o que tem ali dentro? Né? É uma coisa transparente? Isso está transparente? Você está confortável com esse investimento? Então, coloca. Faz sentido para você? Coloca. Não porque, né, estão oferecendo para você. E por que, assim, principalmente na pandemia, né, e depois os juros ficaram baixos, por que teve tanta demanda para esse tipo de nota, esse tipo de estrutura? Né? Então, vem aí algumas coisas. Né? Tem um senhor que, se eu até anotei o nome dele aqui, que eu sempre esqueço, Daniel Kahneman. Ele era um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. O único psicólogo que ganhou um Prêmio Nobel de Economia. O que ele estudou? Né? O que ele estuda? Ciências comportamentais. Então, o comportamento das pessoas com relação aos investimentos delas. Né? E nisso, dois estudos, né, que a gente acha importante, assim, que aconteceu aí, e é comum, né, no mercado, são... O primeiro é o efeito manada. Então, o que é isso? O influencer falou de um ativo tal, que vai andar para burro, que não sei o que, não sei o que lá. Vai todo mundo, começa todo mundo a investir. Um investiu, o outro investiu, o outro foi indo. Então, vai que nem uma manada sem pensar muito. Isso aqui é bom para mim? Aquilo é bom para a minha carteira? Faz sentido, de novo, né, no o meu propósito aqui, para onde eu estou chegando, né? E o segundo é outra sensação, é a sensação de eu não posso ficar de fora desse investimento. Né? Então, por exemplo, está numa mesa aqui de amigos, num almoço, você não tem esse investimento tal? Não, nem estou sabendo. Nossa, como você não está sabendo? Eu tenho também. Então, é aquela sensação, eu não posso ficar de fora, eu preciso ter isso aí também. Né? Então, esses são 2 exemplos disso. Né? Eu vou dar um exemplo, até eu anotei aqui. Um exemplo, mas um pouco mais pitoresco, tal do não posso ficar de fora, é aquela cena, não sei se vocês já viram, quem já viu aquela cena do Black Friday. A hora que abre a porta da loja, assim sai aquela turma correndo para dentro da loja para pegar os produtos, né? Muitas vezes, o que aconteceu? A loja aumentou o preço, chegou o Black Friday, ela botou o preço de volta, super coisa imperdível, e acaba o estoque, acaba tudo, né? Então, esse é um exemplo disso, né? Aí, uma outra coisa também, né, que é super comum. A pessoa vem com as dicas, aquela dica imperdível do amigo, do vizinho, da outra pessoa do clube ou da academia, né? Aquela dica assim, putz, não posso ficar sem essa, né? Então, assim, são duas coisas aí que a gente tem que olhar. Por exemplo,
quem tá fazendo essa dica? Quem está te indicando esse produto? Né? É o gerente do banco? É um agente autônomo? É o seu advogado? Né? É o contador, que às vezes indica, né? Faz indicações? É sua amiga? Quem que está indicando esse investimento para você? Né? O que você tem que olhar? Dois aspectos aí. Quem está indicando? Essa pessoa tem capacidade técnica para estar te sugerindo um investimento? Né? Será que ela está hábil a te dar um investimento? Ela sabe da sua carteira, ela sabe do seu perfil, ela tem esse conhecimento para estar indicando? Ela sabe do que ela está falando, principalmente? Ela sabe que riscos, né, que está correndo? O segundo é a importância do como essa pessoa é remunerada. Né? Por isso, essa indicação, para esse aconselhamento que ela está te dando. Né? Ela vocês sabiam que, por exemplo, agente autônomo, como os agentes autônomos, né, que hoje ficou muito, muito comum isso, né? Tem agente autônomo para todo banco, para todo lado e tal. Todo mundo aqui acho que já foi abordado por um agente autônomo, está até concordando. E, assim, a remuneração deles é 100% do que eles recomendam, das recomendações. Né? Então, uma coisa, não estou falando que é ruim a recomendação ou não é isso. Mas eles tendem, uma pessoa que é remunerada por comissão, ela tende a gerar mais comissões. Né? Então, no geral, os produtos mais, como assim, o exemplo do COI, ou outras coisas estruturadas, elas tendem, mais arriscadas principalmente, né? Elas tendem a pagar mais comissões. Então, a tendência é que a sua carteira fique um pouco mais agressiva, né? Tem mais renda variável ou outras estruturas, né, mais sofisticadas, acaba tendo uma tendência disso, que fica um pouco mais risco, tem um pouco mais de risco até do que você gostaria, né, do que você pretende. Então, assim, como eu falei antes, né, assim, não estamos falando, não é para criticar ninguém, mas são coisas que eu acho que interessa para todo mundo que está aqui, né, para não cair em armadilha, né? Se informem, né? Vê o que tem, onde é que está meu risco, onde que eu estou pisando, e se der errado, o que eu perco? Né? Então, assim, peçam bastante transparência, né, em tudo que vocês forem investir. Né? Então, isso, o que é o que a gente chama, né, acho que muitas já ouviram falar, de conflito de interesses. Né? Então, assim, qual que é o interesse do gerente, do coisa? Vender produto. Né? Qual que é o seu interesse? Cuidar bem do seu dinheiro. Né? Então, é o que a gente chama... É super comum isso, conflito de interesses. Né? Então, é o que você também tem que evitar. Se a recomendação é boa para você ou é boa para o gerente? Para quem está oferecendo para você. Né? Então, um exemplo... assim, que eu falo que é super, que todo mundo aqui, com certeza, já viveu isso aqui. Você vai ali no Shopping Guatemi almoçar com as amigas, né? E aí passa numa loja e, nossa, que roupa linda, né? Vou experimentar, tal. Você está lá no provador e falou, putz, não ficou bom isso aqui, né? Pena, não ficou bom, não está muito legal. Aí a vendedora fala, posso ver como ficou? Não é? Acho que não tem ninguém que não tenha passado por essa situação. Um exemplo clássico. Aí ela fala, ficou lindo. E você fala, putz, a mulher está querendo um negócio, está poderosa. Né? Você está louca, mas tudo bem. Então, assim, o que ela tem? Ela tem que te vender aquilo. Aquela roupa, ela é daquela loja, ela tem que fazer a venda. Né? E você tem o quê? O shopping inteiro. Dá mais uma volta, dá uma pesquisada, talvez uma outra coisa que ficou melhor, né, em mim. Então, assim, é um exemplo clássico e facílimo de entender, um nome meio, né, diferente.
E, assim, dentro desse tema, né, e continuando um pouco, eu vou convidar aqui o Giba, é sócio da Este, sócio fundador da Este. Ele é engenheiro, né, da Poli, tem mestre em economia pela GV. Né, ele vai se apresentar melhor, que eu não sei se eu apresentei ele tão bem, mas ele tem mais qualidades que isso. Não, na verdade, por que eu quero? Eu quero que ele fale, que ele vai dar um depoimento, e eu quero que ele conte para vocês uma coisa que ele viveu, que eu acho que é um dos casos mais emblemáticos de um monte de coisa que a gente quer passar aqui para vocês prestarem atenção. Hoje é mais fácil olhar, né, o que aconteceu e falar, nossa, estava na cara, né, esse tipo de coisa. Mas na época não era, né, por vários motivos. Então, eu acho que você pode falar, né, Giba, sobre essa sua experiência. Você subiu um pouco a bola demais aí com a apresentação, mas não esperem muito mais. Tudo bem? Obrigado por estarem aqui de novo. Pode ficar aqui nas meninas. Pode ficar. Um exemplo que a gente quer dar, assim, o máximo, a coisa mais legal que eu posso falar para vocês aqui, dar uma dica de uma série da Netflix. Quem não viu, eu recomendo que veja, que é a do Madoff, o Bernie Madoff, o golpista de Wall Street. É divertido, vocês podem, não é nada amassante nem nada. Eu acho que vocês vão aprender bastante coisa. Todo mundo deveria ser obrigado a assistir essa série, porque é um negócio que realmente aconteceu. Eu vou dar aqui o meu depoimento sobre isso, porque eu vivi esse momento fazendo gestão de patrimônio e no ambiente em que isso aqui estava acontecendo. Vou ter que dar um spoiler, senão não vou poder contar a história, né? Mas é a maior fraude que se tem notícia da história do mercado financeiro. Milhares de pessoas enganadas durante 20 anos, não foram alguns meses. Os profissionais mais competentes, os bancos mais estruturados e preparados de Wall Street, de alguma forma entraram nisso por vários dos motivos, alguns dos quais a Vivian mostrou aqui. O principal deles, eu acho que era o medo de ficar de fora. Era um negócio que aparentemente era imbatível, que todo mundo estava dentro e que todo mundo estava ganhando dinheiro distribuindo e recomendando e tudo mais. Basicamente, eu soube dessa história aqui um pouco bem antes do filme, né? Já estava trabalhando no mercado há um tempo naquela época. Apareceu para mim uma cliente que tinha uma carteira com um retorno espetacular. E eu estava tentando captar essa cliente, e nesse processo a primeira coisa que a gente faz é ver o que a cliente tem, o que o cliente tem, para tentar entender se aquilo é adequado, principalmente, se tem alguma grande armadilha lá, algum ativo que é muito bom, muito ruim. E principalmente no nosso trabalho, quer dizer, para sair das armadilhas, e falando um pouco mais em termos gerais, o que a gente quer é que as carteiras sejam adequadas à necessidade de cada cliente. Cada um cada um tem um anseio, cada um tem um plano, tem uma necessidade, tem um temor, quer se proteger de alguma coisa. E o nosso trabalho é um trabalho muito de adequação, não de ficar sabendo o que vai acontecer com o dólar, ou com a bolsa, ou com algum outro mercado. Aliás, quem disser para vocês que sabe o que vai acontecer, já é um red flag. Não dá para saber, né? Mas, enfim, nesse processo de diagnóstico, que, aliás, a gente quer depois oferecer para quem quiser, a gente pode fazer isso, né? sem nenhum compromisso, olhar o que se tem e ter uma conversa inicial informal sobre se isso é adequado ou não. Mas, nesse processo, a cliente apareceu com uma carteira que era espetacular, tinha um retorno espetacular, eu nunca tinha visto. E tinha, basicamente, evidente, não vou falar que instituição que estava envolvida, mas se vocês pesquisarem aí no Google, em 3 segundos, vocês podem desconfiar de quem seja. Tinha bancos muito grandes que distribuíam isso para clientes brasileiros a rodo, né? O conflito de interesse que a Vivian falava, a gente geralmente fala potencial conflito de interesse, né? É um potencial conflito de interesse quando os objetivos não estão necessariamente alinhados. Ele só vai ser conflito quando você usar isso de uma forma nociva, né? Quer dizer,
tomar uma decisão falando que é para o bem do outro e, na verdade, você é um agente pensando em outra coisa. Mas o Bernie Madoff, a história é a seguinte, a carteira chegou para mim, eu nunca tinha visto um retorno que nem aquele, então a primeira coisa que você faz é tentar destrinchar de onde vem isso, né? A primeira coisa que eu pensei, trabalho no mercado há um tempo, nunca vi um negócio desse, né? Devo ser muito burro, muito ruim, que não é possível que tenha carteira que renda isso. Eu acho que uma das coisas que a Vivian falou, da gente se informar, acho que permite esse tipo de conclusão. Você olhar e falar, eu não sei como ele faz, mas isso aqui é muito melhor do que você consegue fazer correndo os riscos que tem que ser tomados, né? Era uma carteira que tinha esse retorno e que tinha uma particularidade bem importante. 80% dela era dividida em 2 fundos apenas. Então, assim, não importa o que tiver de bom por aí, o gestor, o ativo, a oportunidade, diversificação é necessária, você precisa ter um pouco de humildade. A gente que já ficou 20 anos, 30 anos fazendo isso, já errou bastante, já perdeu dinheiro, e eu acho que o segredo é você perder pouco e de forma recuperável, porque isso aqui não é um negócio determinístico. O mercado financeiro é uma questão de projeção e, que nem eu falei um pouco antes, quem diz que sabe o que vai acontecer, ou está te enganando ou está se enganando, não tem como saber. Do outro lado, se você está comprando, do outro lado está vendendo uma pessoa que é tão bem ou mais informada e melhor formada que você, é um hedge fund, é um banco grande, quer dizer, não existe essa possibilidade de você saber o que vai acontecer. Para eu não tomar muito tempo com a história, quer dizer, veio essa carteira, eu peguei os 2 fundos, e a primeira coisa que a gente faz é analisar, saber o que é isso. Então, assim, hoje a gente consegue fazer isso com apertar um botão, na época tinha que fazer na mão, pegar extrato mês a mês e ver o retorno daquilo, e a hora que você punha um do lado do outro, você via que era o mesmo fundo, com 2 nomes diferentes, com estruturas de FIIs um pouquinho diferentes. Um tinha uma taxa de administração maior que a do outro, um tinha um performance fee, então em determinados meses andava um pouco diferente do outro, mas a hora que depois que você colocasse o gráfico, qualquer um aqui ia olhar e ver, vocês iam olhar e falar, poxa, isso aqui é a mesma coisa. Eles andavam da mesma forma. E não tinha perda. Nunca perdia. O mercado subia, caía, ficava de lado, o dólar subia, o petróleo caía, a bolsa explodia, a bolsa derretia e o cara ganhava dinheiro todo mês. Então, aquilo lá acendeu uma luz vermelha piscando, né, tudo. Vamos descobrir o que é isso. Eu não estou falando de um banco de quinta linha que estava distribuindo esse negócio. Eu não estou falando de 100 milhões de dólares que estavam no fundo. Eram mais de 50 bilhões de dólares distribuídos para tudo quanto é investidor que vocês podem imaginar. Não era um incauto que nunca tinha lido um extrato ou qualquer coisa assim. A gente está falando de seguradora, de hedge fund, de fundo de pensão, de entidade filantrópica. Todo mundo estava no meio. Vejam o filme, vocês vão ver o que era o negócio. Até para entender como é que esse cara conseguiu fazer isso. Basicamente, ele conseguiu fazer isso porque ninguém fazia pergunta. Ele construiu uma história que ninguém fazia pergunta. Ele tornava muito difícil entrar no fundo. E se você quisesse entrar no fundo, você tinha que fazer determinadas coisas, cortejá-lo de alguma forma, porque ele é uma pessoa prominente numa sociedade. Então, ninguém fazia pergunta. O que eu fiz? Ele não ia me atender, né? Eu não ia fazer pergunta para ele. Eu tentei procurar quem, muito mais esperto que eu, mais inteligente, mais preparado no mercado financeiro, conhecia esse cara. O que esse cara faz? Liguei para as pessoas que eram muito mais experientes que eu e falei, e aí, você conhece esse fundo? Eu conheço. O que o cara faz? Ele faz um split stock conversion. Eu falei, o quê? Split stock conversion. Eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ele, eu também não. Mas é o que o cara diz que faz. Tá bom. Split stock conversion. Aí, numa dessas conversas, visitas e tudo mais, o cara de um banco falou para mim que ele tinha uma pessoa na estrutura dele que tinha tido mandato para replicar o fundo do Madoff.
para a própria tesouraria do banco para ganhar dinheiro como o cara ganhava, fazia split stock conversion. Não preciso dizer que o retorno do cara era um lixo. Não existia o tal do split stock conversion com o retorno que ele mostrava. Eu cheguei para a cliente e falei assim, escuta, a gente vai ter que reduzir essa tua alocação. Você tem 80% num fundo, a gente já tinha reduzido, né? Porque 80% num fundo só, quando ficou claro que ela tinha, não, eu estou diversificado, só tenho 40%, não, você tem 80%. É o mesmo fundo. A gente imediatamente reduziu para 40%. Alguns meses depois, com essa história toda, e eu não estou falando que eu descobri o que o cara fazia, hein? A conclusão foi porque eu não sabia o que o cara fazia. E porque a gente chegou à conclusão de que não dava para ter aquele retorno. Não dava, era estatisticamente impossível ter aquele retorno. Reduzimos depois para 10% a posição da cliente, 4 anos antes dele quebrar. Durante 44 meses eu tomava chibatada todo mês, porque o fundo do cara era o melhor da carteira e todo o resto que eu tinha tirado da carteira dela, obviamente, não rendia tão bem como o fundo. Eram reais, né? Então, eu falei assim, não, Giba, legal, bacana. Tá tudo bem, mas se tivesse com a carteira que eu cheguei aqui, estava muito melhor, né? O que eu ia falar? Não sabia, né? Não tinha visto Netflix ainda. Depois desse tempo todo aí, ele quebrou. O fundo tinha uma participação de 12%, 13% na carteira dela, porque dos 10%, como ele era o fundo que mais subia na carteira, ele subia mais do que os outros, ao longo do tempo foi ganhando participação na carteira do cliente, da cliente. Que, assim, eu não sei como ela teve tanta capacidade para aguentar a frustração mensal que eu via. Assim, a gente faz acompanhamento mensal das carteiras, trimestral, dependendo do caso, mas faz uma prestação de conta, o que está tendo, por que está indo bem, por que está indo mal. E todo mês, para essa parte, a gente fazia o local também, ainda bem, mas no internacional, toda vez eu tinha que falar, então, esse é o fundo que está indo melhor. Aquele que você tirou 70% da minha carteira, esse. Bom, quebrou, ela perdeu dinheiro irrecuperável, 13% do patrimônio foi embora. E aí a gente teve uma conversa sobre o que tinha acontecido, né? E o filho dela participou dessa conversa. A primeira coisa que ele me falou foi: você devia ter convencido a minha mãe a tirar tudo. Já estava errado. Ele apanhou. Falei, tá bom, eu vou ficar quieto, né? O que eu vou falar? Eu acho que essa história ilustra muito bem o que a gente faz. Quer dizer, eu não estou falando aqui que a gente... Esse é um caso muito extremo, tá? Não acho que vai ter nada como isso. Se vocês puderem ver o filme, vocês vão ver as particularidades dessa história. Mas pegou todo mundo, né? Pegou todo mundo. E o que fez a gente proteger e evitar essas ciladas aí que estavam nesse processo todo, primeiro, parecia que eram 2 fundos diferentes, para dar essa sensação de diversificação. Muito fácil de ver. Hoje muito fácil de ver. Segundo, ninguém perguntar, e todo mundo fala, não, se você sair desse fundo, ele está fechado, você não vai conseguir mais voltar. Ou então, não, pode sair, porque eu tenho uma fila de gente aqui querendo pegar a tua parte nesse fundo. Você sai, eu realoco, alguém vai pegar. E assim, todo mundo nessa. E eu acho que o que salvou foi um pouco de humildade, que eu acho que é o que a gente tem para tocar isso no longo prazo. Não dá para saber tudo, e é um negócio que você não consegue explicar. No mínimo, você tem que reduzir muito e tem que diversificar, né? A história, eu acho que enquanto a gente estava se preparando para fazer essa participação aqui, a gente teve uma conversa com uma pessoa que vocês devem conhecer, que é a Maria Laura, que tem uma história espetacular e dá uns insights muito bons. E depois eu bati um papo com ela e falei assim, olha, eu acho que se esse cliente fosse um homem, não tinha dado certo. Não tinha dado certo. Porque, cara, a paciência e assim,
eu acho que a vontade de manter o foco no longo prazo e de entender onde a gente tinha que chegar, eu falo isso estatisticamente é irrelevante, mas assim, o número de clientes que a gente atende homem, mulher, todas as idades, eu fico imaginando alguns dos meus clientes que são aqueles mais ansiosos e que acham que a gente tem que acertar a coisa no curto prazo, não ia ter dado certo. Eu acho que essa vontade de decidir junto, mas olhar no longo prazo, eu acho que fez toda a diferença nesse caso. Mas eu acho que o principal aqui, assim, essa participação curta, é vejam a série, é divertida, tem umas partes engraçadas, principalmente o passado, isso aqui. Não acho que tem nenhum risco, isso aqui não é um aviso ou para assustar ou para qualquer coisa de que esse tipo de coisa esteja acontecendo nas carteiras de vocês. Acho que o mercado hoje, isso estourou em 2009, a gente está muito tempo depois disso, em termos de regulação, em termos de transparência, até os conflitos de interesse que tinham. O conflito de interesse principal aqui é que, como ele não usava o dinheiro para investir, ele pagava uma grana desproporcional para todo mundo que distribuía o fundo dele. Então, os agentes que distribuíam o fundo dele... Tem a história toda dele criar alguém falou a palavra aqui? A dificuldade. Criava essa dificuldade de entrar, então todo mundo queria entrar. Né? E ele pagava os agentes que distribuíam, né, um FII desproporcional também, porque não existia o dinheiro. Então é um Ponzi, né, um esquema de pirâmide. Você investia, você colocava o dinheiro no fundo do cara, o cara usava o dinheiro para qualquer outra coisa, menos investir no mercado, e fabricava retornos com extrato que mandava para as pessoas. De novo, não é nem um pouco provável que isso exista hoje nas carteiras de vocês, a não ser que vocês estejam fazendo coisa com gente que não está preparada, autorizada, regulada para fazer isso. Né? Mas é mais para falar isso, quer dizer, não é uma história do que a gente acertou e do que sabia que estava acontecendo, não era nada disso, era justamente porque a gente não sabia e a gente sabe que você tem que contar com isso, né? Todo tipo de imprevisto e de surpresa que possa acontecer. Acho que é minha grande participação. Não, e é um exemplo, assim, acho que o maior exemplo, o maior escândalo, então o maior exemplo também de um monte de coisa que a gente falou. Faltou diversificação, teve efeito manada, então ele participava de uma sociedade, né, em Nova York, ele era judeu, né, então toda a comunidade investia nele, né, ele era super bem visto, super bem conceituado, então nem perguntavam, investe lá com o cara. Né, ninguém queria ficar de fora, né, as coisas que a gente falou. E segundo o filme, nem os filhos perguntavam como é que a empresa em que eles trabalhavam ganhava dinheiro. Ele não deixava os filhos nem se meterem, né, ficavam em outro andar até. Né, e tanto que foi uma tragédia depois. Teve muita gente que se matou até, que tinha todo o dinheiro com ele. Né, assim, pessoas que tinham aposentadoria com ele, deixado tudo na mão do cara, porque o cara assim, era da minha colônia, né, da minha sociedade, não, jamais ia fazer um negócio desses, tinha sido da Nasdaq, né, presidente da Nasdaq, olha onde chegou o negócio, né, então assim, a ponto de gente se matar. Então aquilo que eu falei um pouco, às vezes o prejuízo não é nem só financeiro, é emocional também. Né, da pessoa falar, como que eu pude cair nisso, e se ficar se culpando, e também não tem a culpa dela, né, tem o outro lado também, né, da história. Então, assim, é um caso que classifica todas as coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer um investimento, né. E aí, aproveitando isso... Estão me fazendo um sinal lá disfarçado, vou te entregar, não entendi. Acho que é para você mudar aí alguma coisa. Por favor. Foi. Você quer falar? Foi. Tem o boi gordo, tem... Foi pirâmide. É esquema de pirâmide. Esquema de pirâmide, para quem não sabe como quer dizer, você finge que existe uma estrutura de investimento e você fica captando dinheiro e você usa esse dinheiro para qualquer outra coisa, às vezes até para especular de uma forma diferente do que se prometeu, para tentar ter o ganho mesmo. Mas, de qualquer forma, é uma fraude. E para quem pede o resgate...
eles usam o dinheiro de quem está investindo dinheiro novo para pagar o resgate dos outros. Então fica a sensação de que, eu investi e eu pedi meu dinheiro de volta e recebi meu dinheiro. E aí, a hora que essa bicicleta para de ser pedalada, acaba. E foi o que acabou com o Madoff. Porque a única coisa que acabou com ele foi o seguinte: 2007, 2008, vocês devem lembrar, teve a crise nos Estados Unidos. Então, quando teve aquela crise, teve um problema de liquidez gigantesco, ele começou a ter muito mais resgate do que aporte. E não existiu dinheiro para pagar. Então, um determinado dia, depois de sei lá quantos bilhões que ele devolveu, acabou. Ele falava que tinha, eu não lembro o número, mas é qualquer coisa perto de 60 bilhões de dólares, mais do que isso. Quando tiveram os resgates, ele pagou 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 10 bilhões, acabou o dinheiro. Os 50 bilhões seguintes, não tinha. Boi Gordo foi exatamente isso, bem lembrado, é uma mesma história. Tem outras histórias, né? A gente teve com criptomoeda, que falavam, um cara que dizia que dava retornos de 4% ao ano. Acho que o... Não precisa, dá para falar. Você tem... Fala. Não, eu concordo que acho que hoje o esquema de pirâmide é muito difícil, né? Acho que a regulação mudou nesses anos e acho que tem mais segurança. Mas fraude, acho que é o ponto central. Né? E eu acho que confiar nas pessoas, mas como é que a gente faz uma education para o investidor para saber fazer as perguntas? Porque a gente viu uma empresa, duas, na verdade, ultimamente, enormes, né, que ninguém desconfiava, e as empresas estão indo agora para a recuperação, um monte de gente perdendo dinheiro. Né? Pode falar que Americanas e Light. E ali, em Americanas principalmente, é um caso de fraude. Né? Como é que a gente se protege sabendo fazer as perguntas? O education de tudo isso não está na base das perguntas que tem que ser feitas? Tá, eu acho que alguns casos nem as perguntas... Assim, é isso que você falou. Você tem que fazer pergunta e tentar entender quais são os riscos que estão... Há alguns red flags, como você sabe bem. Quer dizer, retornos acima do que se pode esperar, prometidos ou apresentados, e aí é uma questão usando o que você falou, com educação, quer dizer, se informando e entendendo o que é um retorno normal sem risco. Para ter uma ideia de esse retorno que estão oferecendo ou que eu estou tendo é muito mais ou muito menos. Isso aqui parece que é possível. Esse seria num exagero, que nem a história aqui do Madoff. Num caso que você está falando, tem certas coisas das quais você não vai conseguir se proteger. E aí a diversificação é a resposta. Justamente porque você não vai conseguir se proteger de tudo. Então, você tem que se cercar de quem está fazendo o trabalho direito, que você consiga saber que está fazendo o trabalho direito. Então, você entra num fundo, quem é o administrador do fundo, quem é o auditor do fundo. Tem uma história do auditor desse negócio, não vou nem falar para vocês descobrirem lá, que é um negócio, depois que fala, se fala, não é possível. Não é possível. Do Madoff. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Não é um negócio assim, se fala para qualquer um aqui, nem aqui, que é um ambiente já... interessado, se pegar qualquer um que está andando aí no hotel ou na rua e fala assim, tem um fundo que é o auditor é tal coisa, você investe? Não. Mas ninguém perguntou. Então, acho que é o que você falou. Esse caso ainda pior. O auditor era bom e era inquestionável. Mas, de novo, não perguntaram tanta coisa quanto devia ter sido perguntado. Aí não era no nível do investidor individual, talvez, mas as instituições... né? Americanas tem... Assim, a gente ainda vai ter filme para... Vai ter um filme daqui a uns 10 anos para a gente saber o que aconteceu, né? Vamos descobrir o que aconteceu. Por enquanto, ainda ninguém sabe direito. Mas eu acho que a pergunta dela é perfeita. Assim, é perguntando. Mas, mesmo assim, tem que chegar num determinado ponto em que você fala, eu não vou saber tudo, então eu tenho que diversificar. A gente devia ter uma lista de perguntas, né? Para investir em pessoa física, para ajudar. Não, é uma boa. A gente pode pensar nisso. Eu acho que dentro da pergunta dela, e continuando, né, eu acho que você podia falar aqui para a gente, Giba, que ele acabou não se apresentando direito, né, mas ele é um estudioso, né, de gestão de portfólios. Então, que você podia contar aqui para elas, né, o que a gestão de patrimônio, né, a EST, principalmente, a gestão de patrimônio, pode fazer pode trabalhar como, né, para livrar as pessoas, ou pelo menos reduzir o risco das pessoas caírem em tanta armadilha, né? Eu acho que assim, é fazer pergunta.
que nosso trabalho é fazer pergunta. Mas eu acho que, só para diferenciar um pouco a gestão de investimentos, como a gestora tradicional, como todo mundo conhece, da gestão de patrimônio, assim, a gente começa fazendo pergunta para o cliente, para entender o que é estar no seu lugar. Porque aí a gente vai começar a fazer um plano e identificar qual é a alocação desse patrimônio adequada, que tipo de fluxo de caixa é necessário, que dor que ela tem de saber, ó, esse meu patrimônio aqui dura quanto? Quanto eu posso gastar? Quanto eu não posso gastar? Estou me sentindo preocupada. Será que eu gasto mais do que eu devia? Quer dizer, fazer esse tipo de pergunta para entender e explicar essas coisas primeiro. Depois traçar um plano que a gente chama de política de investimento, que é a regra desse jogo no longo prazo. E sempre trazendo as respostas, quer dizer, fazendo as perguntas e trazendo essas informações para o cliente decidirem de forma clara, quer dizer, com todas as informações necessárias para tomar suas decisões de investimento. A gente não trabalha falando, dá seu patrimônio aqui que a gente vai gerir para você e depois a gente conta o que aconteceu. É o contrário, é assim, vamos descobrir o que você precisa, o que você quer, o que você pode, que tipo de risco você pode correr, e alocar isso ao longo do tempo, prestando contas, mas decidindo junto, falando, olha, a gente quer fazer isso aqui, mas pode dar assado. Então, assim, você quer um pouco mais de retorno? Você não precisa. Às vezes a gente chega à conclusão que não precisa. Ah, quero um pouco mais de risco na minha carteira. Ótimo, se você quiser a gente vai fazer, mas olha, seu fluxo de caixa é assim, seu patrimônio é desse tamanho, talvez você não precise, porque você já tem um patrimônio que já vai fazer frente ao que você precisa. Quer dizer, o nosso trabalho de gestão de patrimônio é auxiliar em tudo que tem a ver com a relação que vocês têm com o seu patrimônio. Quer dizer, para poder, como a Vivian falou, ter qualidade de vida, saber que você está fazendo o melhor ou tem as condições de tomar as decisões informadas sobre o seu patrimônio. E acompanhar isso ao longo do tempo. Né? Só não pode depois vir dizer que eu devia ter tirado 100% do fundo, porque entristece a gente um pouco. Acho que é isso, né? O quê? Não. Eu acho que é só assim, isso aqui é uma pitada minha, que eu coloquei de contrabando. A gente fica muito preocupado em ler jornal e saber o que está acontecendo em Brasília, se a bolsa está subindo, se o dólar está caindo. Tudo isso é importante. A gente tem uma equipe que boa parte da empresa está aqui, o Davis está aqui, o Marcelo. Cadê a Ingrid? Acho que ela está lá no... Está lá tomando conta. A gente tem um monte de gente lá vendo a notícia do último minuto, o que está acontecendo, como é que os preços estão oscilando e tudo mais. Mas eu particularmente, vou tomar bronca de todo mundo, porque isso aqui é meio contrabando. Eu acho que, assim, algumas coisas... Eu gosto mais de olhar coisas do longo prazo e ter essas lições claras para a gente lembrar sempre no dia a dia. Quer dizer, a primeira, assim, o sábio calibra o grau de convicção em suas crenças às evidências disponíveis, que é do David Hume, que é assim, tamanho das apostas. E aposta aqui não levem pelo lado de quero ganhar mais ou não, mas assim, o tamanho das alocações. O maior grau de confiança que você tem de que aquilo vai dar um determinado retorno, você pode alocar mais. Você gosta daquilo, mas você tem um menor grau de confiança, mas você quer entrar, tudo bem, aloca menos. A gente tem cliente que tem criptoativo na carteira. Não tem problema. Contanto que seja de um tamanho que a gente sabe que amanhã pode virar pó e não vai atrapalhar a vida financeira dele. Os planos não vão mudar por conta disso. Ah, mas se isso aqui multiplicar por 10, eu vou me sentir mal porque eu não aloquei, isso aqui vai ficar para os meus filhos, meus netos, pode ser o Yahoo, a Microsoft de 30%, tá bom. Aloca 1%, a Microsoft multiplicou por, sei lá, 1.000. Vai virar uma grana, mas se der tudo errado que pode dar mês que vem, não vai mudar a tua vida. O segundo é do Kahneman, que a Vivian já falou, quer dizer, todo julgamento é feito por gente e onde há julgamento há ruído. A gente sempre... Isso aqui é assim... Tem que ter um pouco de plano e de convicção. A gente faz um plano de longo prazo e no curto prazo sempre tem alguma coisa para dizer que aquele plano está errado. Acreditar um pouco nesse plano, ter disciplina para seguir. Acho que quando a gente fala de o que a gente pode ajudar para evitar essas armadilhas de investimento, eu acho que é aplicando isso aqui.
tendo um plano de longo prazo, não sucumbindo à tentação de falar, não, hoje eu acho que vai estar melhor para a gente fazer. Não, cara, mas você achava anteontem também, uma vez deu certo, outra vez deu errado, né? Não é aí que está o retorno. O retorno está o que der errado, o que vai ter coisa que vai dar errado. O mercado é probabilístico, é de incerteza por definição. Tem que usar isso a nosso favor, e a nosso favor para manter a disciplina. Eu acho que esse é o nosso trabalho. E aí esse para mim é o mais importante de todos, né? Porque a gente tem algumas clientes que perguntam, não, mas o que vai acontecer? Então, não sei. Não sei o que vai acontecer. Não, mas vai ser aprovada Não, não sei. Ah, tá bom, mas o que acontece? Como a gente se protege? A bolsa vai subir, a bolsa vai cair? Esse fundo vai ganhar do CDI, não vai ganhar do CDI? Não sei, probabilisticamente vai. A gente acha que a chance maior é de sim, por causa disso, disso e disso. A gente estudou, entende o que fazem, entende o passado, mas não é garantia nenhuma. Eu já falei isso diversas vezes em reunião, a gente fala, a gente brinca. Se alguma coisa a gente vier aqui disser que tem certeza do que vai acontecer, pode romper o contrato com a gente, não tem custo nenhum, aliás, nunca tem. Isso né? A gente pirou. Se disser que tem certeza do que vai acontecer, fica maluco. Eu acho que essas as mensagens que eu queria deixar finais aí, sobre como a gente pode ajudar. É muito mais longo prazo, disciplina e um pouco de humildade, porque o mercado exige. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Olha lá, bom. Quer um microfone? A gente cobra dependendo do patrimônio do cliente, tamanho, a estrutura, a complexidade, se é local, se é internacional, mas a gente cobra um FII fixo sobre o patrimônio do cliente, independentemente do que acontecer com aquele patrimônio ao longo do tempo. Então, eu falo isso porque não é taxa de performance, não depende do retorno do cliente ao longo do tempo, mas o cliente pode mandar a gente embora a hora que quiser. Sem multa, sem nenhum tipo de penalidade para isso. É um percentual, não? É um percentual. A gente tem um mínimo de patrimônio de 20 milhões de reais no momento. Claro. Pode pegar. Isso. Não, a gente pode ter estrutura de alocação para os nossos clientes de uma forma mais eficiente, mas a gente não faz gestão de fundo de ação, fundo multimercado, a gente aloca em gestores, na maior parte das vezes. Não. Gaia tem vários nomes parecidos com Verus, e Gaia tem Gaia estruturadora, tem FDIC. Corretora. É? Tem uma securitizadora. Tem securitizadora, Não tem nenhum produto próprio. Não, aberto para terceiros, produto próprio, não. Tudo isso a gente faz para estruturas para clientes nossos. Inclusive acesso a produtos que eventualmente exijam mínimos muito grandes e que individualmente podem ser inviáveis para algumas famílias, a gente faz o pooling disso e para estruturar sem cobrar a mais por isso, porque o cliente já paga para a gente, mas só para cliente nosso. Para viabilizar investimentos que às vezes não são viáveis justamente pela concentração. Você fala, o negócio é espetacular, mas é adequado para os nossos clientes, mas não no tamanho mínimo. Então, como é que a gente resolve esse problema? Então, isso tudo a gente faz. Olha, quem quiser deixar o contato aqui, a gente vai fazer uma listinha, vai mandar para vocês de algumas perguntas que a gente acha necessário. Quem quiser deixar o contato, a gente vai passar para vocês algumas perguntas que vocês devem fazer, né? Que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que vocês devem fazer para o gerente do banco ou corretor, o que for, quando vocês forem fazer algum investimento, alguma coisa, até que vocês, principalmente, que vocês não estejam seguras, né? De saber o que tem lá, se eu posso entrar ou não. Então, quem quiser, depois deixa o contato. Esse código aqui é para quem quiser entrar em contato com a gente, né? Esse código aqui que está em cima da mesa aqui, o que a gente tá lá no nosso, a gente está com um stand aqui, né, nessa avenida aqui um pouquinho mais para frente, ali perto da sala VIP,
E para quem quiser, a gente vai responder um questionário, né? A Lu já vai responder. Já respondeu. E a gente vai fazer uma análise da carteira, tá? Sem compromisso. Vai falar, eu tenho isso, aquilo, vai por aqui. O que eu tenho que perguntar? Né? Exatamente. Então, acho que se alguém tiver mais alguma... Ninguém mais tem nenhuma pergunta, nada? Está tudo esclarecido? Ninguém vai perguntar nada do Gilberto, se ele é solteiro, alguma coisa, nada? Nada? Vocês não querem saber nada mais? Eu adoro encher ele, a paciência dele. Aí a Ivy perguntou, ela quer saber, Gil. É brincadeira com ele. Mas a gestão... Eita, a intenção era essa, deixar ele um pouco roxo, é muita mulher, né? Vamos... Né? A gente, em alguns ambientes, né, zoam a gente, então vamos dar um troquinho. Aqui, mas... não, vai ter volta e não vai ser pouca. Mas essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. Prestem atenção, se interem de tudo. Vocês já deram um passo gigante, né, de estar aqui no evento, aprendendo, ouvindo coisas, né, que é um mundo um pouco diferente, era um pouco arisco, né, para as mulheres. Então, e o que a gente queria falar é que assim, patrimônio não é só apenas uma questão de dinheiro, né? Envolve outras coisas, né? E acho que a gestão de patrimônio ajuda a gente, ajuda vocês a se relacionar com o patrimônio, né? Se relacionar de uma maneira melhor com o patrimônio de vocês. E ter mais tempo, né? Que é o ativo mais... Exatamente, sobrar tempo que é o ativo mais importante que a gente tem para outras coisas, né? Fazerem outras coisas, cuidarem de vocês, dos filhos, netos. Paz, ter paz, principalmente paz, né? Cuidar dos cachorros, né? Então é isso, né? Acho que queria agradecer vocês a presença. Uma salva de palmas para a Vivi, então. Lá, começou.